gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, bem-vindo a mais um Pocket da Juventude EBV. E como você sabe, nós estamos tratando esse mês sobre jovens que inspiram. Essa noite eu estou aqui com o psicólogo Jonathan Moreira, psicólogo, escritor e um grande amigo que eu fiz ao longo dessa caminhada. Boa noite, Jonatas, bem-vindo ao nosso quadro Jovens que Inspiram. Boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui, Walter, compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e espero que, de alguma forma, possa contribuir, porque para mim já está sendo um grande prazer estar aqui. Perfeito. Nos conta um pouco, Jonatas, da tua trajetória profissional. Me conta um pouco dessa tua história, escritor, psicólogo. Me conta um pouco dessa jornada, para nós conhecermos você um pouco melhor. Ok. Em 2010 surgiu o desejo de escrever algo, porque eu queria me expressar de alguma forma. E eu tenho uma tendência de ser introvertido e gostar muito de ficar na minha, vamos dizer assim, né? E na escrita eu encontrei um meio de manifestar, um meio de contribuir. Porque eu tenho uma coisa em mim que ninguém está aqui por acaso. A gente está aqui para contribuir de alguma forma e todos temos uma missão por algum caminho. E eu estava buscando o meu. E eu encontrei, através da escrita,
parte desse caminho, e no decorrer dessa trajetória eu me deparei com a psicologia e uni duas paixões, vamos colocar assim, que é a forma que eu encontrei de manifestar aquilo que está no meu coração, a forma que eu encontrei de contribuir. E eu comecei a partir de 2010, num pedacinho de papel, não tinha nem computador nessa época, e comecei, depois fui para um blog, aí depois comecei a fazer alguns cursos. Em 2013 já estava um pouco mais avançado, em 2016 eu lancei a primeira versão, que é esse primeiro livro aqui, Investindo em Relacionamentos. Autoconhecimento e amor próprio são essenciais. Em 2016 eu lancei na Amazon. Em 2017 eu consegui fazer a publicação, o lançamento do livro físico na Logos Livraria, aqui em Jardim da Penha. E continuei caminhando. Eu falei, tá faltando, que esse é o volume 1, né? Aí eu falei, tá faltando o volume 2. E em 2019 eu consegui fazer o lançamento do volume 2, que é a continuidade desse primeiro livro. O primeiro livro ali, ele fala sobre o relacionamento no geral. E o segundo livro fala também sobre relacionamento no geral, mas eu incluí também um capítulo sobre relacionamento de casal. Entendeu? Perfeito. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre as características de cada um, mas por que relacionamento, Jonatas? Por que de tantos assuntos no campo de relacionamento humanos, no campo da psicologia, por que relacionamentos? Eu cheguei à conclusão que relacionamento é tudo. E tudo é relacionamento. Se eu não tem como viver sem se relacionar. Entretanto, se eu vivo sem saber como me relacionar, a tendência é que minha vida seja infrutífera, seja sem sentido, não seja saudável. Então, e eu sou um ser humano que cheguei à conclusão que eu era o pior de todos. Assim como o Paulo disse, no sentido do relacionamento, que eu tinha uma grande dificuldade, era totalmente travado e por que isso eu não entendia. Então, através dessa dor de querer se relacionar e não conseguir, eu comecei uma jornada de leituras, de fazer cursos, de palestras, e nesse processo eu entendi que relacionamento é tudo, e tudo é relacionamento. Como eu falei anteriormente, o Jonathan é um amigo meu de longas caminhadas, e eu acompanhei de perto a história, a gestação desse livro, e eu lembro que em um dos momentos que nós conversávamos, Jonathan, sobre... No período de gestação desse livro, você falou para mim uma frase que ficou inesquecível. Você se apropriou de uma frase da doutora Joyce Meyer e você falou assim: eu vou fazer da minha dor a minha mensagem de alguma forma. De alguma maneira, a tua alma está refletida nesse livro. Não é isso? Não tenho dúvida, exatamente. Perfeito. Falando-se em relacionamentos, o Jonatas também, ao longo dessa trajetória, já como escritor, ele teve um momento muito interessante da sua carreira, que foi um encontro com Augusto Cury. Nos conta um pouquinho desse encontro, como isso mudou tua percepção, como isso te acrescentou enquanto escritor. Como é que foi essa história? Foi, digamos assim, emocionante. Eu parecia uma adolescente, na verdade. Nenhum problema com os adolescentes, mas no sentido de emoções, a flor da pele. É nesse sentido que eu falo. Porque foi através do primeiro livro dele que eu li, Nunca Desista dos Seus Sonhos, que eu falei, pô, então eu não preciso desistir do meu sonho, né? Eu posso, então, escrever um livro, eu posso seguir minha carreira. Então, eu li aquele livro, e nesse livro ele conta a história de quatro grandes homens da humanidade que marcaram o seu nome, e um deles foi Jesus. E quando ele contou um pouco da história lá, eu falei, uau, não que eu me compare a nenhum desses homens, mas esses homens sonharam. E esses homens não só sonharam, eles também realizaram. Então eu posso também. Naquele momento eu acreditei, eu também posso. E ele falou um pouco da jornada dele, então isso me inspirou, entendeu? Através desse livro. Interessante. Também, Jonas, falando de relacionamentos, nós estamos vivendo um momento pandêmico muito sério, muito grave, e essa questão de relacionamento se tornou meio tumultuada, está muito confuso. Como nós podemos falar de relacionamentos hoje, nesse processo de pandemia, de isolamento, de quarentena, de loucura generalizada? Qual a importância dos relacionamentos nesse contexto? Eu diria vital, porque antes da pandemia, muitos relacionamentos, especialmente o de casal, eles se mantinham pela ausência do relacionamento. Não é à toa que
desde quando começou a pandemia até agora, os números de divórcios, principalmente nas grandes cidades, aumentaram de maneira assim assustadora, porque as pessoas tiveram que conviver. E para conviver, eu preciso de, no mínimo, ter empatia. No mínimo, eu preciso não somente de olhar só para mim, eu preciso de olhar para o outro que está na minha frente, que é um ser humano também que tem sentimentos, que tem dores, que tem problemas, que às vezes fica chateado. E quando se junta muitas pessoas, e nesse caso especialmente os casais, eles vão ter que conversar de coisas que muitas vezes a quantidade de coisas, situações, atividades não permitiam. Então, como começou-se a ficar esse isolamento, as pessoas começaram a ter mais contato, elas perceberam que é necessário se relacionar, entretanto, poucas pessoas, ou a maior parte, tem uma certa dificuldade em manter esse contato. E quando eu não consigo manter esse contato, a tendência é que eu vou agredir os outros verbalmente, a tendência é que eu vou me desesperar, a tendência é que eu vou encontrar maneiras de eu não me relacionar. Mas é que as pessoas estão juntas. Então, a todo tempo, elas estão juntas. Então, se eu não aprendo a me relacionar, eu vou prejudicar o outro e vou prejudicar a mim mesmo. Porque isso vai influenciar diretamente nas minhas emoções e na minha qualidade de vida. Sim. E, de fato, os relacionamentos eles podem nos capitalizar ou descapitalizar de alguma maneira, nos gerando prejuízos. Não é? E nesse período agora de isolamento, nós temos que aprender, de fato, a usarmos os nossos relacionamentos para nos capitalizarmos de acordo com o Evangelho. É o princípio do Evangelho. O Evangelho, eu sempre costumo dizer que ele é extremamente relacional. Por isso que condiz com o que você fala. Relacionamento, de fato, é tudo. Então, voltando aos seus livros, nos conta aqui um pouquinho o resumo de cada um deles, por favor, por gentileza. Qual a ideia do primeiro livro? Qual a ideia do segundo livro? A ideia do primeiro livro surgiu assim, o grande centro desse primeiro livro é o Mestre Jesus. Eu entendi que Jesus não foi só um mestre em diversas áreas, mas especialmente na área do relacionamento. Na verdade, ele era o mestre dos mestres. É o mestre dos mestres nesse sentido. E eu não entendia como que ele tinha essa perícia toda para transitar entre pessoas de status, pessoas de menos status, pessoas que pobres, ricas, pessoas que eram eruditas, pessoas não eruditas. Ele conseguia transitar no meio de todas as pessoas são iguais, mas só que elas têm modos de se relacionar diferentes. E ele conseguia transitar com perícia, e isso me instigou. Eu falei, como assim? Como que ele consegue fazer isso? Aí eu comecei a ler a biografia dele, que são os 4 evangelhos. Aí ali eu percebi que tinha grandes ensinamentos de como se relacionar com qualidade, de como se colocar com os outros. Aí eu falei, então eu preciso de aprender isso, antes de passar isso para as pessoas. E eu comecei a ler, e a partir dessas leituras, eu comecei a extrair de lá aprendizados e coloquei, vamos dizer assim, a minha interpretação, o jeito como eu via, mas a essência do livro é uma análise de como Jesus se relacionava, e eu tentei interpretar isso conforme eu conseguia, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisas que eu não consegui extrair, mas o que era necessário eu extrair, eu tenho certeza que foi extraído. E essa é o ponto central desse livro. Perfeito. Quanto tempo desse primeiro livro para o segundo livro? 2 anos e um pouquinho. 2 anos. O segundo livro, Jonatas, qual é a tônica dele? Esse aqui, como eu já estava um pouco mais amadurecido, esse primeiro livro eu não tinha, na verdade eu estava na faculdade, estava no começo da faculdade. Esse aqui eu já tinha concluído. Então eu já estava um pouco mais amadurecido, já estava percebendo mais algumas coisas, já tinha passado pelo meu processo de atendimento clínico na faculdade. Então, esse livro é um livro mais amadurecido no sentido de tempo, de experiência. Eu também fiz alguns cursos também que me ajudaram a abrir a visão. E como eu comecei também a afunilar, vamos dizer assim, esse livro era mais amplo no sentido que era o relacionamento interpessoal no geral. Esse aqui também tem relacionamento interpessoal no geral, mas eu incluí um sobre relacionamento de casal. E agora eu estou afunilando para me especializar mais, como eu já tenho feito, nesse âmbito, entendeu? Então, esse aqui é mais, como é que eu posso te dizer? Ele é mais refinado, mas ambos têm o objetivo de contribuir com as pessoas para que elas construam mais relacionamentos mais saudáveis e relacionamentos mais felizes.
Perfeito. Inclusive você que nos assiste agora, você está concorrendo, se você participar aí no chat do YouTube, você está concorrendo ao sorteio dos 2 livros aqui, então basta você comentar que no final dessa live aqui nós vamos ter especialmente um sorteio dos 2 livros do Jonatas. Pensou em desistir, Jonatas, em algum momento? Muitas vezes, não foram poucas vezes, não. Tinha vezes que eu rastejava para não... Porque tem momentos que você acha que não vai dar mesmo, entendeu? Mas aí algo não permitia que eu desistisse. Por mais que eu parasse, que eu chorasse, que eu achava que não ia dar, algo dentro de mim falava, continua. Continua. Eu não entendia esse continua, mas eu continuava. E continuei. Então, foram várias vezes. Então, realmente... Eu sou testemunha do Jonatas nesse processo porque foram obstáculos tremendos, financeiros, obstáculos da criatividade, aqueles bloqueios que dá na hora de você escrever, a motivação em si, o desestímulo de outros, alguns dizendo que era loucura, alguns dizendo que não ia dar certo, o mercado literário em decadência, tudo isso, e eu vi você vencendo de uma maneira muito extraordinária, na fé. Eu acho que é importante se ressaltar isso aqui. Pela fé você conseguiu vencer e vencer bem. Nós temos vários jovens nos assistindo agora e alguns, com certeza, pretendem escrever alguma coisa. Qual o conselho que você dá aí ao longo desses 2 livros, desses anos de experiência? Qual conselho você daria para um jovem que está querendo escrever alguma coisa? Seja uma autobiografia, seja um livro técnico, enfim. Apreciar a própria presença. Antes da técnica, é preciso aprender a apreciar a própria presença, porque escrever é um ato solitário. E se eu não consigo ficar comigo mesmo e ficar bem, a tendência é que eu não escreva por prazer, porque a técnica é importante, mas muito mais do que a técnica é o coração. É o coração que quer levar uma mensagem e que sabe apreciar a própria presença antes de qualquer coisa. Antes de levar uma mensagem para o mundo, é preciso de levar uma mensagem para si mesmo. Então essa seria, não sei se é um conselho, mas é fruto talvez de uma experiência. E eu espero que de alguma forma seja útil. Perfeito. Nós já estamos encaminhando para o fim dessa entrevista, mas eu não poderia encerrar essa entrevista aqui sem lembrar, sem ressaltar aqui, dar um enfoque num momento muito especial da tua vida. Eu fui ao primeiro lançamento do livro do Jonatas, e foi na livraria Logos, eu lembro disso. Eu e a esposa, a Adriana, estávamos juntos. E ali eu presenciei algo muito especial, Jonatas. Eu vi que, no momento, você estava ali no meio de doutores, pessoas de nome da nossa sociedade, tudo. Eu vi você se dobrando os joelhos perante os seus pais e agradecendo a eles pelo dom da vida. Eu confesso que de tudo que você falou, de tudo que aconteceu naquele lançamento, aquilo que me marcou. Por que aquele gesto? O que simbolizou para você aquele gesto? Por que homenagear daquela forma teus pais? E por que aquele gesto? É até desafiador falar, né? Mas os meus pais, eles são... Acho que palavras elas são insuficientes para expressar, entendeu? O que os meus pais significam para mim. Mas uma coisa eu sei que é certo. Eles me deram algo que ninguém, pode ser quem for, pode ser a pessoa mais erudita, a pessoa mais abastarda, a pessoa que tenha tudo. Ninguém pode me dar o que eles me deram, que foi a oportunidade da vida chegar em mim e eu poder fazer algo de bom com essa vida que chegou em mim. Porque se eles não tivessem tomado uma decisão lá, há 32 anos atrás, de se relacionarem e possibilitarem eu nascer, nada disso teria acontecido. Então, só isso já seria motivo de agradecer. E eu entendo também que nossos pais são raízes. Eu entendo que minha mãe é como se fosse a terra, meu pai é como se fosse uma semente, e a partir disso nasce uma árvore que sou eu. E se eu nego a minha essência, eu nego toda a ancestralidade que está atrás deles, nego a eles, e eu fico sem força para viver, e minha vida perde o sentido, perde o prazer, e não faz sentido nenhum estar aqui, escrever livro, estar com pessoas, se antes eu não souber e não puder agradecê-los. Então, palavras é pouco, de fato, para agradecê-los. Eu acho que a palavra mais próxima que eu posso dizer o que meus pais significam é tudo. Acho que é só isso. Bem, Jonatas, o que vem por aí agora? Qual o novo projeto?
O novo projeto vai ser um livro exclusivo sobre relacionamento de casal saudável. Eu comecei há 7 anos atrás, na faculdade, escrever sobre esse tema e concluí o meu TCC sobre a influência do casamento na qualidade de vida das pessoas. E agora, terminando a minha pós-graduação, o título é Os 4 fatores que favorecem a construção de um relacionamento de casal também saudável. Então, eu vou chegar e vou fazer um resumo de todo esse trabalho e vou lançar esse livro. A data ainda vai ficar como surpresa, mas esse vai ser o 3º livro. Com certeza vai ser um livro bem oportuno. Agradeço desde já, Jonatas, a tua disponibilidade em estar conosco. Com certeza você é um jovem que inspira. Nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sobre sua carreira. É uma forma de você abençoar o mundo com esses teus escritos da tua vida, que refletem com certeza na vida de outros. Então, muito obrigado mais uma vez de coração. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma oportunidade grandiosa poder compartilhar um pouco, e eu entendo que o maior presente que a gente pode dar para as pessoas é o nosso tempo. Então eu agradeço a vocês que assistiram, vocês que estiveram aqui, agradeço o Valder pela oportunidade, e que façamos o melhor que pudermos com o nosso tempo, porque, como já diz uma escritura sagrada, a nossa vida é um vapor. Então, não vale a pena viver uma vida sem sentido. E viver uma vida sem sentido é viver uma vida sem servir ao outro, sem poder contribuir com o outro e fazer das nossas vidas valer a pena. Então, muito obrigado pela presença de vocês e por poder me dar um pouco do tempo de vocês. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe você que assistiu essa entrevista. Espero que você tenha se inspirado de alguma maneira na história de Jonatas. E não esconda seu talento. Corra atrás do seu sonho e não desista deles. Jonatas é um exemplo disso aí. Ele é um jovem que inspira. Deus te abençoe. Até o próximo Pocket, se assim Deus nos permitir.